Boa noite a todos do Grupo Espírita Estrela Guia. Para os que não me conhecem, eu sou Norma Sueli. Já estive algumas vezes aí com vocês, nesta casa tão aconchegante. Saudade, gente, do abraço carinhoso, do lanche, enfim, da acolhida mesmo. Mas hoje vai ser assim, pelos meios virtuais. Ainda bem que eles existem para que possamos continuar divulgando a doutrina do Cristo. Eu peço a Jesus que nos abençoe a todos. Peço ao mentor espiritual do Grupo Espírita Estrela Guia que nos oriente, que nos guie, que nos permita, nesta noite, levar o esclarecimento acerca do tema que nos foi proposto. Na noite de hoje, vamos falar sobre o capítulo 7 de O Livro dos Espíritos. Capítulo 7 do livro 2, que fala a respeito do retorno à vida corporal. O retorno à vida corporal. Então, através do nascimento. E a parte que me coube fala sobre as faculdades morais e intelectuais. Como sou professora, fui logo à busca e em busca do bom dicionário. Para isso ficar bem claro, faculdades morais são as faculdades concernentes ao espírito, é o que o dicionário me disse, relativas aos bons costumes, às virtudes. E as faculdades intelectuais são aquelas relativas ao intelecto, como o próprio nome diz, a inteligência, ao estudo das diversas ciências, portanto, a aquisição de conhecimentos. Kardec, com o seu método de perguntas, de investigação, na questão 361, pergunta aos espíritos: de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? E os espíritos respondem: são as do espírito, ou seja, essas qualidades são próprias do espírito, ele já traz, que está encarnado nele, no homem. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Algo simples de entendermos. O espírito se depura e, quando encarna, a sua encarnação será uma encarnação guiada para o bem. E esta pureza o espírito vai adquirindo ao longo das suas sucessivas reencarnações. Nós vamos nos depurando ao longo das sucessivas reencarnações. E Kardec segue perguntando: parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito. Os espíritos respondem: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, ou seja, não diga de um mau espírito, diga de um espírito imperfeito, pois, do contrário, as pessoas, em geral, poderiam acreditar que há espíritos sempre maus, que sempre foram maus, que continuarão maus para todo o sempre. Aqueles espíritos que eles ainda dizem isso, que conheceis por demônio. Então, diga espírito imperfeito. Os espíritos a corrigirem Kardec. Na questão 362, Kardec pergunta: qual o caráter dos indivíduos nos quais se encarnam espíritos travessos e levianos? Vejam que aí ele já não fala espíritos maus, fala espíritos travessos e levianos, que são espíritos imperfeitos. E os espíritos então respondem a Kardec: qual a característica, qual o caráter? É o caráter de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos, aqueles que fazem o mal. Não necessariamente são maus, mas podem fazer o mal.
É lógico que são espíritos imperfeitos, né? Eles têm uma tendência a se locupletarem, a buscarem um enriquecimento ilícito, os divertimentos, que não é nada demais, mas na medida que esse divertimento pode prejudicar alguém, ele seria então condenável, né? Então, nesse método de investigação, Kardec segue perguntando aos espíritos. Ele pergunta: os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? E os espíritos respondem categoricamente: não. De outro modo, ou seja, se tivessem, eles vô-las teriam comunicado, ou seja, revelado, já teriam mostrado essas paixões que não pertencem à humanidade. As paixões são sentimentos de apego, e esses sentimentos de apego às coisas materiais, de apego até mesmo a uma pessoa, aquilo que ele pensa chamar de amor e que na verdade é uma paixão, é uma fixação. Neste caso, essas paixões são próprias do espírito que habitam a Terra, portanto, próprias da humanidade. E Kardec fica satisfeito com essa resposta, os espíritos, e ele segue perguntando aos espíritos. Na questão 364, ele pergunta: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as intelectuais? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as qualidades intelectuais? Resposta dos espíritos: seguramente é o mesmo espírito. Isso em razão do grau que o espírito alcançou. Ele pode ter desenvolvido o seu intelecto, então ser um espírito intelectualmente mais evoluído, e que não necessariamente quer dizer um espírito de qualidades morais evoluídas. Essas características vão ser adquiridas pelos espíritos que são criados simples e ignorantes à medida que ele vai passando pelos processos reencarnatórios. Mas ele não desenvolve ao mesmo tempo as características morais e as características intelectuais. Isso pode alternar, né? E os espíritos, em relação à pergunta de Kardec, porque ele, ao dizer é o mesmo espírito, então pressupõe-se que há um espírito para desenvolvimento de qualidades morais e há um outro espírito que estaria relacionado ao desenvolvimento das características intelectuais. E os espíritos dizem não. Não existe isso de em um homem dois espíritos encarnarem, dois espíritos estarem a dirigi-lo. Cada homem tem um e somente um espírito, cada ser humano, né? Não tem dois espíritos habitando o mesmo homem. É mais ou menos isso. E é lógico que somos nós espíritos, eu espírito, Norma, um espírito encarnando neste corpo, na presente encarnação. As qualidades que desenvolvo, que tenho desenvolvido ao longo das minhas sucessivas reencarnações, que vão me permitir ser mais intelectualmente desenvolvida, mais moralmente desenvolvida. E o ideal é que essas características se equilibrem, para que não haja nem tanto a mais de uma, nem tanto a mais de outra, mas vai haver um equilíbrio dessas características. Seguindo adiante, Kardec mais uma vez pergunta na questão 365: por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior,
Então, ele está atrelando a inteligência à característica de espírito superior. Algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados. Então, o Kardec quer mais ou menos dizer assim, seria de esperar que um homem muito inteligente, de características intelectuais elevadas, fosse também um espírito moralmente elevado, o que não necessariamente é verdade. Então, como é que homens muito inteligentes, algumas vezes, podem evidenciar espíritos viciados? Podem mostrar-se espíritos viciados? E os espíritos respondem a ele: é que o espírito encarnado não é tão puro. E o homem cede à influência de outros espíritos piores. Bom, de qualquer forma, aí ele está dizendo, ele sofre influência de outros espíritos. E o espírito encarnado não é tão puro, ou seja, no momento em que ele reencarna, embotado pela matéria, que é densa, ele não tem a pureza que teria estando no mundo espiritual, né? Estando livre das amarras da carne. E além disto, ele também está sofrendo a influência de espíritos outros que estão em pior condição, né? Que são os espíritos imperfeitos. Os espíritos continuam a explicar. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente. O que quer dizer? Algo que a gente sempre soube, desde que vem estudando a doutrina espírita. O espírito não regride, o espírito avança sempre. Então, neste caso, essa caminhada é ascendente, ele vai seguir sempre evoluindo. Ele pode até estacionar, mas regredir não. Mas o progresso não se realiza simultaneamente, dizem os espíritos, em todos os sentidos. Ou seja, não se realiza ao mesmo tempo o progresso moral e o progresso intelectual. Em uma etapa, ele pode avançar nas ciências, ou seja, em uma encarnação, ele pode avançar nas ciências, na intelectualidade. Noutra, ele pode avançar na moralidade. Então, desta forma, ele vai terminar equilibrando. Avança na ciência, avança na intelectualidade, numa encarnação seguinte já avança nos aspectos morais. E isso vai equilibrando estas nossas características, espíritos que somos. E, neste caso, Kardec segue no seu método investigativo, questionando mais uma vez, na questão 366, ele diz: o que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Vejam, essa pergunta é muito interessante. O que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de diferentes espíritos encarnados nele? Ora, vejam vocês que os espíritos já tinham dito a Kardec que em um homem encarnaria um espírito, só um espírito, né? Não haveria possibilidade de um espírito estar responsável
pelo desenvolvimento das faculdades intelectuais e o outro espírito, neste mesmo homem, está responsável pelo desenvolvimento das características morais. Então, 2 não. E agora ele já pergunta de muitos. Né? O que pensar da opinião segundo a qual diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele, diferentes, e tendo cada um espírito uma aptidão especial. Ora, os espíritos respondem a ele de uma forma bem contundente. Refletindo, reconhece-se que é absurda. É como se eles dissessem assim: se você refletisse um pouco mais, você certamente reconheceria que esta questão, que esta ideia é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. O espírito, o mesmo espírito, deve ter todas as aptidões. E para poder progredir, lhe é necessária uma vontade única. Ele tem todas as aptidões, mas ele precisa de vontade para progredir. Uma única vontade. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, um conjunto de espíritos, essa vontade não existiria. Porque cada um ia querer uma coisa, né? Ia puxar para um lado. Não existiria, e ele não teria, o homem, então não teria individualidade. Pois que em sua morte, quando do seu desencarne, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. Mas neste caso, nós poderíamos fazer uma reflexão. Ele está dizendo que não, nós concordamos que não, realmente não, é absurda essa ideia. Nós não somos muitos. Apenas um espírito me habita este corpo. Para cada um de nós é assim. Mas nós tivemos várias vivências, uma só vida, mas várias existências, várias encarnações. E eu penso que ao fazer essa questão, Kardec nos permite aludir aos nossos outros egos do passado, né? Quando das nossas encarnações pretéritas. Fala-se muito das subpersonalidades. Então, talvez eles estivessem se referindo a isso, as nossas subpersonalidades. Por quê? Muitas vezes você conhece alguém e esta pessoa adota um comportamento tal que você tem a certeza de que ela é uma pessoa paciente, cordata, uma pessoa honesta, trabalhadora, enfim, com todas as características morais desenvolvidas, boas, e você tem a impressão de que conhece bem esta pessoa. Mas lá um dia, diante de determinado acontecimento, você observa essa pessoa tomando uma atitude completamente inusitada, que não combina em nada com aquilo que você sempre viu nela, com aquela pessoa que você sempre conheceu. E você muitas vezes se assusta. Isso pode acontecer também com você, também comigo, né? É por isso que é importante o autoconhecimento. Então eu me conheço, ou pelo menos acho que me conheço, tenho feito esforços para domar as minhas más inclinações, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações, não é isso? Então, tenho buscado, como todos nós, já conscientes de que somos espíritos imortais, buscamos aperfeiçoar nossas características morais, nossas virtudes, enfim. Mas há determinados fatos que podem disparar um gatilho e
nos fazer tomar atitudes, ter uma reação que causaria estranheza às pessoas que nos conhecem e talvez até a nós mesmos, porque diante desta reação inusitada, diante de determinados acontecimentos, muitas vezes você fica a se perguntar assim, mas meu Deus, como é possível? Por que que eu agi dessa forma? Por que que eu respondi? Por que que eu me irritei? Não é possível, você não quer admitir que você ainda tome esse tipo de atitude de descontrole. Mas esta é você, este é você, né? Ainda imperfeito. E talvez esteja aí vindo à tona uma destas nossas subpersonalidades, desse nosso ego do passado, que algumas vezes imaginemos, nós que já temos várias experiências na carne, no momento em que encarnamos, na época do Homem das Cavernas, nós precisávamos ter força, coragem para sair, para lutar, para conquistar o nosso alimento, né? E naquele momento, força era importante, agressividade era importante para garantir a sobrevivência. Então isso está em nós, isso ainda está em nós. E no momento em que você está num diálogo, né, pode ser com o filho, com a esposa, com o chefe, enfim, você pode se sentir ameaçado e naquele momento você deixa vir à tona este ser, este outro eu, este ego que estava lá adormecido, mas que existe, que está em você, que é você. Mas não é outro espírito, é você, né? E neste ponto, nós precisamos observar, parar para observar e não negar isto. Em determinadas situações, eu ainda reajo assim. No trânsito, por exemplo, se alguém me der uma fechada, eu ainda reajo com agressividade. Eu vou atrás, eu xingo e coisas desse tipo. Então, eu preciso me autoanalisar para observar em mim que características ainda afloram destas subpersonalidades que eu fui adquirindo ao longo destas várias reencarnações. Pensem também numa pessoa muito tímida, numa pessoa que, se for falar, por exemplo, com o chefe, com o professor, com alguém que lhe seja superior, ela fica trêmula, gelada, o coração dispara, ela não se sente confortável. Então, isto é da personalidade deste espírito encarnado, desta pessoa, e o que terá provocado nela esta timidez excessiva que leva a travar quando ela precisa ousar, quando ela precisa da coragem. Então, a gente não sabe dos gatilhos que podem disparar comportamento X ou Y. Mas a gente precisa buscar este autoconhecimento para saber dominar essas inclinações, né? Para que tenhamos o gerenciamento desses eus em nós. Eu me lembro que uma certa feita eu assistia a uma palestra de Haroldo Dutra Dias e ele contava muito bem-humorado que ele conhece pessoas de outras religiões e às vezes ele com essas pessoas saem para almoçar ou para jantar
E entre eles tem um pastor, né? E quando eles se sentam à mesa e estão conversando, dialogando e tal, 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 se alguém pergunta qual é o seu nome, alguém novo no grupo, enfim, e o pastor responde, eu me chamo Legião. E Haroldo diz assim, não, essa resposta é minha, eu que sou espírita. Eu sou muitos, existem muitos em mim. Então, quando Haroldo fala disto, ele está nos falando das nossas muitas existências, das nossas muitas subpersonalidades, né, que habitam em nós, que fazem parte de nós, mas não são espíritos diferentes, né? E se a gente buscar este autoconhecimento, a gente pode ter uma relação mais harmoniosa. Esse guerreiro de um dia que precisou batalhar pelo alimento, que precisou da agressividade, pode transformar isto em coragem, né? Para ousar novos negócios, até aventuras, enfim, para ser um conciliador também, né? No ambiente familiar, no ambiente de trabalho, ser aquele que entra para conciliar, para promover a conciliação. Não fica se eximindo, ou eu não vou me meter, e Deus me livre e tal. Não, ele vai lá e tenta resolver. Quando ao dialogar com o seu filho, se essa coisa vem para que ele grite, você há de se perguntar, ou ele há de se perguntar, eu, você, enfim, não, mas por que eu estou tendo essa reação? Né? Não há aqui nada demais, a gente só está dialogando, por quê? Em mim eu vejo ainda eclodir esse tipo de reação. E assim a gente vai se trabalhando, né? Eu devo matar o guerreiro em mim? Não, de jeito nenhum. Ele é importante para que eu tenha iniciativa, para que eu tenha forças nos momentos necessários, até para ajudar, enfim. Quando Jesus nos fala, por exemplo, orai e vigiai, ele está nos aconselhando a estarmos presentes na nossa existência. A cada momento dos embates da vida, fique atento, pense, né? Pondere, não se deixe levar pelas circunstâncias, esteja presente no seu hoje, para não permitir que estes egos venham à tona e você perca o controle. Encarnar, meus amigos, é criar um arsenal de valores e conceitos cada vez mais consoantes, em consonância com a vontade de Deus. E o que é que Deus quer de nós? Que nós evoluamos, que nós continuemos nesta marcha evolutiva. E mandou para tal, para ser esse modelo de perfeição ao qual todos deveremos chegar, o seu Filho muito amado, o nosso Mestre Jesus, que já nos havia dito, vós sois deuses, e se tiveres fé, farás o que eu fiz e farás melhor ainda. E quando Jesus nos alerta, nos chama a atenção para isto, vós sois deuses, não é somente na questão da fé. Dirás a esta montanha, transporta-te daqui para ali. Não é somente isso. Mas Deus habita em mim. E Deus é amor e Deus é justiça. Eu sou centelha divina. E se eu me comporto de forma divergente àquela esperada de um filho de Deus, pela própria justiça divina que habita em mim, deste Deus que me habita, eu vou buscar a reparação, eu me arrependerei,
e buscarei reparar o mal que eu haja cometido. Então, às vezes as pessoas pensam que existe aí um Deus punitivo, um Deus que está de fora dizendo assim, você agiu mal, então na próxima encarnação, se você abusou do intelecto, na próxima encarnação você virá privado da capacidade de raciocinar, de pensar, virá com alto grau de idiotia, enfim. Mas isso não vem de fora, de um Deus punitivo, mas de um Deus que me habita e que exige de mim, porque Ele é justo e porque Ele é bom. E é esse Deus que me habita, essa centelha divina que habita em mim, que quer que eu me melhore, que quer que eu repare o mal que eu haja cometido. É preciso que tomemos as rédeas dessas nossas subpersonalidades, desses nossos egos, para que nós sejamos os comandantes deles, né? Desses muitos que habitam em nós. E aí nós vamos depurando os nossos atos. Os espíritos ainda dizem a Kardec: o homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas. E é curioso ver como multiplica as dificuldades. Enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural, ainda que toma o efeito pela causa. Ele está falando dos muitos espíritos que habitariam, a pergunta de Kardec, né? Da 366, que habitariam um homem, um só homem. E eles continuam dizendo, olha, vocês têm uma explicação muito simples e natural, mas vocês estão a tomar o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Ou seja, se o homem tem comportamentos diversos, é porque são espíritos diversos. Assim como fizemos para Deus, os pagãos fizeram para Deus, para cada um fenômeno natural existente, um Deus. O Deus do trovão, o Deus da guerra, a deusa da beleza, o Deus do sol, o Deus Sol, enfim. Acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos do universo. Mas, entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos que tinham uma única causa, ou seja, um Deus único. Aí nós teremos a influência do organismo na sequência, a questão 367. O Kardec pergunta aos espíritos: o espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? E a resposta dos espíritos: a matéria não é senão um envoltório do espírito. A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Então, não há essa determinação, né? Que o espírito se identifique com a matéria. A matéria é envoltório. E eu não sou a roupa que eu visto. O espírito não é o corpo que eu habito. Esse corpo é plasmado para as necessidades, as minhas necessidades como espírito que sou. Mas conservo os atributos que já adquiri ao longo das minhas existências. Na questão 368, o espírito, Kardec pergunta, o espírito exerce com toda a liberdade suas faculdades depois de sua união com o corpo? Depois que ele está encarnado, ele exerce com toda a liberdade
as suas faculdades, ao que os espíritos respondem. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Essas faculdades são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, a matéria é densa, né? E sabemos que a matéria embota as nossas percepções. Já ouvimos muito falar disto. Em muitos momentos, ouvimos que a matéria termina por embotar as faculdades do espírito. Mas isto é físico mesmo, não é? Porque, segundo os estudiosos, o cérebro consome cerca de 25% daquilo que ingerimos. O cérebro consome açúcar, né? E ele transforma, o organismo transforma em açúcar que o cérebro, os alimentos que ingerimos, e o cérebro consome 25% de tudo que ingerimos. Então, haverá por parte do organismo uma tentativa de poupar a energia consumida pelo cérebro. E essa tentativa é muito interessante porque é como se o organismo dissesse: pare de pensar, relaxa aí. Porque no momento em que ele está pensando, mais ele está consumindo. É como uma máquina que quanto mais trabalha, mais energia ela está consumindo. Então as nossas faculdades são embotadas, não temos essa total liberdade quando estamos encarnados. Kardec segue ainda na sua curiosidade, perguntando: segundo isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Os espíritos respondem: sim, e muito opaco. Acrescentam: pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Essa figura de linguagem, né, essa metáfora que eles utilizam é bem interessante, porque você nada melhor em água limpa, logicamente, numa água de piscina, num rio, enfim. Uma água lamacenta, dificuldade terrível para a locomoção. Então, ele compara o corpo a essa água lamacenta em que o espírito tenta se movimentar. Na 369, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Pergunta Kardec. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Ao que os espíritos respondem: os órgãos são instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Como a boa qualidade de um trabalho está associada à boa qualidade da ferramenta, é claro. Então, como podemos produzir boa música tendo um instrumento desafinado? Então, é preciso que nós afinemos um instrumento para que a música seja ouvida na sua inteireza, com clareza, enfim. Portanto, essa relação das faculdades da alma e as manifestações, né, delas estarem subordinadas ao desenvolvimento, ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Na sequência, já terminando,
o Kardec pergunta aos espíritos: pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Os espíritos respondem: não. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Veja que Kardec pergunta novamente com outras palavras e os espíritos voltam a responder. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos e não o contrário, né? Então, com isto, nós entendemos que o espírito é que é o detentor das faculdades morais e intelectuais. É o detentor dessas faculdades. E não vai sofrer a influência dos órgãos sobre essas faculdades. Uma subpergunta, Kardec diz: assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Eles dizem unicamente, não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, o espírito pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas não é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, que bloqueia, né, mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, os espíritos adiante vão dizer assim: você não pode pensar que um órgão pode determinar que alguém se torne um Newton, um Rafael, um grande pintor, um grande compositor, pelo fato de ele ter este ou aquele órgão. Não é isto. As características daquele que vai ser um grande compositor, um grande pintor, um grande escultor, enfim, um cientista, estão no espírito. São características do espírito. E é isso, meus queridos. Nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades como espíritos imortais que somos, aproveitando esta presente encarnação, buscando autoconhecimento para observar quais as características que eu ainda preciso adquirir, quais aquelas que eu preciso burilar para me tornar melhor, um espírito melhor e melhor em todos os sentidos. E neste ponto, autoconhecimento é como diz Jesus, não é? Orai e vigiai. Presta atenção ao que acontece à sua volta, presta atenção a como você reage, preste atenção a como você tem conduzido a sua vida, em tudo e por tudo. Eu espero que tenha me feito entender, eu espero que vocês possam me perdoar, porque é a primeira vez que estamos fazendo esse trabalho, e que Jesus nos abençoe e nos guie agora e sempre. Que o mentor espiritual da casa também possa abençoar a todos vocês, como ele segue cuidando de cada um. Muita luz para todos, muito obrigada, beijos, até o nosso próximo encontro, que ele seja pessoal, né? E não virtual. Um abraço a todos.